Boa noite, meus irmãos. Vamos fazer mais um vídeo, né, da nossa conversa aqui. Hoje, como eu tinha prometido da última vez, eu vou falar sobre ancestrais. Culto às ancestrais. A importância, né, gente, que tem o culto a ancestrais, que muitos no Batuque não conversam com seus filhos ou tem um certo tabu sobre conversar sobre esses assuntos. É importante saber, para o iniciado, saber que a nossa religião é uma religião iniciática. Ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. Tem um certo tempo, nós não temos aquela questão dos tempos pré-determinados, né? Como já falei da outra vez, mas tem um certo tempo para tudo dentro da religião, né? E tem que ser cumprido, todos esses tempos, tem que ser cumprido. Mas é importante a gente saber e já conversar com as pessoas sobre a questão do final desse caminho, do desligamento, né? Passamos, de certa maneira, passamos a vida toda ligando o orixá ao ori das pessoas, reforçando essa energia do orixá junto ao ori, e chega no momento, quando a pessoa parte, de fazer esse desligamento. Então, acho importante que fique claro que os pais de santos conversem com os seus iniciados, com seus filhos, sobre esta questão. O culto a ancestrais, ele não é de uma nação só, nunca foi, e ele faz parte da ritualística do Batuque do Rio Grande do Sul. O ancestral que é cultuado, ele não é esquecido. Ele continua vivo em nós, vivo na nossa família religiosa, no nosso ilê, na nossa bacia. E assim sendo, ele não morre nunca. Disse que a segunda morte do batuqueiro é quando ele é esquecido, quando ele não é cultuado. Então aí vejam a importância desse culto, que para muitos, por muito tempo, foi tabu. Muitos utilizavam a questão do culto a Egum, a ancestrais, para causar medo em filhos de santo e em outras pessoas de outras casas, até para depois procurarem pais de santos antigos aí que diziam que sabiam tudo de Egum. Mas essa não é a verdadeira função do culto ancestral. A verdadeira função do culto ancestral não é fazer mal para ninguém. Tá? Quando se cultua um ancestral que foi teu pai de santo, teu avô de santo, que tu amou, que tu tem carinho, que tu tem respeito, fica um pouco inadmissível tu utilizar eles para fazer mal para alguém. O Pai Mário está dizendo que não pode fazer mal no culto ancestral, no balé. Pode. Poder pode, mas não deve. Normalmente quem utiliza esse culto para fazer mal a alguém não utiliza o seu ancestral. Utiliza outros ancestrais para fazer isso. Mas ele não sabe. E quem utiliza isso, quem utiliza o culto ancestral para fazer só o mal, na maior parte das vezes não sabe a real função do culto ancestral. Então, pessoal, o culto ancestral ele é
um culto de muito respeito a quem partiu e quem nos fez. É um culto importantíssimo. É um culto que não deve ser menosprezado e deve ser explicado dentro do seu tempo, dentro da sua casa de religião. É importante que o iniciado saiba que quando ele se vai desse mundo, existem preceitos e rituais de desligamento que devem ser cumpridos. E, para tanto, os familiares dessas pessoas devem estar cientes da sua religião, enquanto praticante, enquanto iniciado. Para que não deixe nenhum problema para ninguém, nem para o pai de santo, nem para a própria família que fica, nem para ninguém. Então, tem que ter essa conscientização. Tem aquela frase, né, o charadão que a gente usa, que a árvore para dar bons frutos tem que ter raízes fortes. Isso também se aplica de certa forma no culto ancestral. O culto ancestral ramifica, fortalece uma árvore, uma goa, uma bacia, uma raiz. E ele é lindo. É um culto muito bonito. Alguns têm aquele velho conceito, mas eu não gosto de cultuar ancestral porque eu estou prendendo o meu ancestral aqui, ele não está indo embora, ele fica aqui preso. Gente, primeiro que a gente tem que nos despir dos nossos conceitos judaicos, cristãos e espíritas, de certa forma, quando a gente fala em culto a Egum, culto ancestral. Porque se a gente fala de reencarnação, né, tem reencarnação, mas é de outra forma. Reencarnação no meio do Batuque, ele tem outra explicação e outro conceito que a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Mas o conceito de um ancestral ficar ou dele responder em algum lugar pela família religiosa não é castigo, tá? Não é prisão, é honra. Um ancestral que fica para cuidar dos seus, que responde por uma casa quando um filho precisa, por saúde, por prosperidade, por N fatores, ele está sendo honrado. Ele não é preso, ele é convidado a ficar e ajudar aos seus. Então a gente tem que tirar um pouco daquele nosso conceito de prisão, de não evolução. São outros conceitos que a gente tem que ter. Tá? E é bem importante que as pessoas saibam disso, para não confundir alhos com bugalhos, como já diziam os antigos e a minha avó. Né? Então, o culto ancestral faz parte, deve ser conversado, deve ser ensinado, tá? E desmistificado. Né? Vamos tirar um pouco do peso que muitos quiseram trazer para o culto ancestral. É um culto delicado, sim, é um culto de respeito, sim, mas não é uma coisa do mal, uma coisa negativa. Simplesmente são energias diferentes. Tratamos de orixás com a energia da vida e tratamos de Egum com outra energia. E isso é o interessante. E é o interessante e é o importante. Quando cultuamos ancestrais que foram babás, a gente abre um balé para isso, ou o que seja, a gente está cultuando
seres que não foram seres normais. O que eu estou dizendo com isso? Um pai de santo, uma pessoa que teve certa influência na sua goa, ele passou a vida tratando da vida dos seus com os orixás. No momento que ele parte, ele também adquire conhecimento sobre o outro lado de energia. E por isso a importância dele é enorme. A importância do culto ancestral bem feito, forte, com respeito sim, mas sem colocar medo, pavor nas pessoas, ele é importantíssimo. Não podemos nunca nos deixar levar pelo medo e não pelo respeito. São coisas que a gente tem que ter bem ciente na nossa caminhada religiosa. Tá? Como eu disse antes, tudo tem um início, tem um meio e tem um fim. E um babalorixá tem que saber fazer nascer um orixá. Não estou falando nascer de ocupação, estou falando de nascer dentro da pessoa, aproximar a ori, trazer o orixá para dentro do ori. Tem que saber manter esse orixá no ori desta pessoa durante a vida. E tem que saber, de certa forma, desligar este ori do orixá. Essa é a nossa função enquanto sacerdote, entre outras tantas, né? Mas conceitualmente esta. E todos esses fatores, todas essas etapas são importantes, né? Aproveite enquanto seu babá está aí, sua iá está aqui, para aprender, para depois também aproveite para aprender a cultuá-los depois que eles forem. Na nossa religião, a gente morre uma vez quando perde a vida e morre a segunda se não for cultuado. Certo? Fica esse alento, essa conversa aí como o de hoje, e daqui 2 semanas a gente conversa de novo. Vamos trazer um outro assunto, até se quiserem aí dar algumas sugestões de assunto para a gente conversar, sempre dentro da questão de conceito, do meu entendimento, do que eu penso. Nunca vamos falar de feitura de A, B ou C ou D, não vamos entrar nesse mérito. Isso a gente aprende dentro da casa de religião, com o seu pai de santo, com a sua mãe de santo. Certo? Espero que tenham gostado de mais essa conversa que a gente teve. Estamos aqui um pouco numa reforma que a gente está fazendo no ILE. E vamos nos cuidar, né, pessoal? Essa questão do Covid aí, acho que deu uma recuada agora, mas vai melhorar daqui a pouco. E vamos todos orar para os nossos orixás nos proteger, nos amparar, e para os nossos ancestrais também estarem conosco, nos ajudando. E eles ajudam muito, trazem muita saúde, muita prosperidade. Certo? Uma boa noite a todos, bom final de domingo. Estamos... agradeço a todos que me felicitaram ontem pelo aniversário. Fiquei bem feliz de tantas felicitações, agradeço, né? E lembre que o batuque é forte, o batuque é muito bonito, ele é lindo, e o batuque tem fundamento. Certo? Boa noite a todos, bom domingo.